Olá, meu amado, você que está aqui comigo na aula de número 27 de Romanos. Hoje vamos estudar aí Romanos 8, a partir do versículo aí 18. Vamos lá então para a nossa aula. Vamos lá, ok? Vamos lá então. Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Então a convicção aqui que Paulo diz é que o que estamos passando agora não dá para comparar com o que vai vir ainda, né? Além do que nós já falamos no verso 17, Paulo aqui também se refere àquele sentimento de finitude que Paulo descreve no versículo 20, ou seja, tudo que nasce morre. Nós nascemos e morreremos. Então, esse sentimento de tudo que nasce e morre não vai se comparar à glória que será da glória eterna. É o que ele está se referindo aqui. A criação geme e espera, nos versículos de 19 a 22. Nesse texto, Paulo utiliza uma linguagem poética e imaginativa, descrevendo a terra como se fosse uma pessoa, sofrendo, gemendo e esperando a vinda do nosso Senhor para libertá-la. O pecado do homem causou a sua queda e Deus disse: Maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então, por conta do pecado do homem, a natureza foi condenada por Deus e também passou a sofrer. O versículo 19, a natureza criada aguarda, então, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, ou seja, eu e você. Então, a ressurreição física dos corpos daqueles que morreram salvos por Jesus, daqueles que conheceram a Cristo como seu Salvador, sim, esses terão os seus corpos ressurretos e transformados na volta de Cristo, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses, versículo 4, de 13 a 18, e é confirmado em Romanos 8, versículo 23, que diz: E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, nós, em Cristo, quando ressurgirmos com Ele, nós não teremos esse corpo aqui que vai se degradando, será um corpo celestial. Tudo isso se dará num só momento, na volta de Cristo, a transformação dos nossos corpos e a retirada da maldição da terra. Então, Paulo diz que a natureza criada aguarda essa ressurreição. Por que isto, né? Vamos lá no versículo 20 e 21. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, quando Deus amaldiçoou a terra por causa do homem, toda a criação foi sujeita a essa inutilidade, futilidade, sem que tivesse culpa alguma, simplesmente aconteceu. O que isso significa na prática? Por causa da queda do homem, as rosas então têm espinhos, a cobra devora o rato, o leão come a gazela e etc. As rugas aparecem, os cabelos ficam brancos ou desaparecem, ficando apenas aquilo que chamamos de restos mortais. Portanto, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, porque naquele momento em que Jesus voltar, a coisa mais maravilhosa acontecerá, e está lá em 1 Coríntios 15, de 50 a 58, que lemos na aula anterior. Versículo 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto, como dores de parto. Então, John Stott, comentando este verso, diz: as dores de parto seguirão as alegrias do nascimento. O universo não será destruído, mas sim libertado, transformado e inundado da glória de Deus, como Abacuque 2,14, que diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que Paulo está dizendo nesse texto é que a terra, como está hoje, não é aquilo que deveria ser.
pois foi o pecado que levou Deus a amaldiçoá-la. Mas com a maldição veio também a promessa de que um dia ela seria restaurada. Então, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Paulo diz lá em 1 Coríntios 15:58, e já lemos: portanto, irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão, não é inútil. O que ele está dizendo é que não devemos, então, nos acostumar por este mundo, que não é assim que este mundo deveria ser. Nós deveremos ficar firmes na palavra, não ter os nossos valores abalados, continuar firmes em nossos princípios éticos, usar nossas vidas no trabalho do Senhor, porque tudo aquilo que fizermos no Senhor e não na carne, não será em vão. Através dos séculos, milhares de cristãos têm desejado a sua volta. A igreja primitiva achava que Jesus iria voltar durante a sua geração, e assim tem sido através dos anos. Então devemos estar constantemente esperando pelo retorno de Jesus. Versículos 23 diz: e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então Paulo inicia dizendo que não somente a criação geme e espera, ele acrescenta que também nós gememos e esperamos, porque nossos corpos não foram ainda transformados naquilo que um dia seremos, e temos a esperança que vai acontecer. Quando somos salvos, recebemos o selo do Espírito que garante a redenção do nosso corpo, né? Então vamos voltar a ser como deveríamos ser. É como se fosse a primeira prestação do que ainda está por vir. Efésios 1, 13 e 14 explica um pouco melhor isso, dizendo: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Pela fé, fomos adotados filhos de Deus, e a Bíblia afirma que somos co-herdeiros com Cristo. Embora isto seja um fato, ainda não está totalmente consumado, porque o dia virá em que estaremos vestidos como príncipes e princesas na família de Deus. Veja só, embora já tenhamos a garantia da redenção dos nossos corpos, ainda assim gememos, isso é, há um todo salvo, aquele desejo de ser liberto de tudo o que o pecado cria em nós. O que temos até agora, temos o que? A esperança, mas ainda não estamos vendo claramente tudo concretizado, não terminou, não estamos vendo o nosso corpo ainda redimido. A redenção dos nossos corpos é de fato a esperança da glória que em nós há de ser revelada, ou seja, eu ficarei esplendoroso. Pois nessa esperança é que somos e fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Não, ou seja, nós não chegamos lá ainda. Estamos lendo o versículo 24 e 25. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Então, o objetivo da nossa esperança ainda não tem sido realizado, porém, a fé aceita, a esperança pacientemente espera, a fé apropria, a esperança regozija antecipadamente. Então, eu tenho que viver nesta alegria que eu vou chegar a ter o corpo que Deus desenhou para eu ter. Esse corpo aqui será maravilhoso. Então, estudante, ainda algo muito melhor por vir. É tão maravilhoso que a nossa mente finita não consegue assimilar, e a nossa imaginação, por mais fértil que seja, não consegue desenhar o quadro. Então, o autor dessa aula, o pastor Ari Veloso, ele coloca um hino aqui, e a letra do hino diz: eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões neste lindo país que Jesus foi ao céu preparar.
Que coisa linda e maravilhosa que estudamos então no dia de hoje, que você possa desfrutar dessa esperança de ter este corpo glorificado com Jesus e viver desta forma. Não ficaremos com os cabelos brancos assim para sempre ou usando óculos. Não, vamos estar na perfeita como Deus nos desenhou, é assim que vamos estar com Ele. Um grande abraço a você, muito obrigado por participar desta aula até agora, a aula de número 27. Um abraço e até a nossa próxima aula. Até logo, tchau, tchau.